Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. É com muita satisfação que nós estamos juntos hoje aqui ao vivo com mais um programa para falar da doutrina espírita, para trazer todos esses esclarecimentos maravilhosos que a doutrina tem a nos oferecer, falando sobre a reencarnação, os mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. E como a gente hoje ao vivo passamos aí 3 semanas reprisando o nosso último programa, que teve muita repercussão, muitos comentários sobre muita repercussão. Falamos aqui, nosso telespectador, falamos a respeito aqui da banalização da violência, sobre o UFC, sobre Deus, que, como a gente sempre lembra aqui, é importantíssimo a gente compreender Deus como a doutrina espírita vem apresentar. Um Deus que é justo, um Deus que é infinitamente sábio, soberano e que tem todo esse amor pela humanidade que nos dá através da reencarnação. Porque a reencarnação é um processo de educação que favorece a todos nós sem discriminação e nos dá as oportunidades necessárias para a gente evoluir, para a gente crescer em espírito. É para isso que nós estamos aqui, matriculados numa escola, mas não só para ficar, como diz o José Manuel, no recreio só, não. Nós temos os nossos deveres de casa para fazer, temos aí todas as oportunidades que nos são oferecidas para nós desenvolvermos o nosso espírito, praticarmos a caridade realmente como ela deve ser praticada, ser indulgente, perdoar. Tudo isso aí nós estamos num planeta de provas e expiações, claro, um planeta inferior, apropriado ao nosso nível evolutivo, mas com oportunidades que são necessárias para o nosso crescimento como espíritos. A gente agradece todas as participações através do YouTube, através do nosso e-mail, que é o ternatv@oi.com.br, a nossa participação lá. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui mais uma manhã falando dessa maravilha que é a doutrina espírita. Um grande abraço para vocês que aí vão nos assistir através das reprises, através aí no mundo inteiro. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para você, querido telespectador. Nós vamos começando aqui, José Manuel, bom dia, ao vivo. Mais um programa aqui hoje, nosso primeiro programa de fevereiro, né? Vamos aí começando com muita alegria e muita satisfação, né? Muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, como ensinou a Valéria, porque nós vamos ser assistidos no mundo inteiro, através do YouTube. E a gente pede a vocês que nos assistem aí fora que divulguem. Passem esse programa para frente como informação. Nós não temos aqui o propósito de convencer ninguém. Nós não temos o propósito de tirar ninguém das suas religiões. Quem está feliz, alegre, contente, satisfeito, qual é o problema? Eu tenho a recomendar o que a mais? Nada. Está feliz, alegre, contente, se segure nesses contentamentos. Agora, procure ter certeza de que esse avião não cai. Procure ter certeza de que essa corda não arrebenta. Por que a gente chama atenção? Porque em matéria de fé, nós temos que usar o raciocínio. Claro que tem correntes que defendem o raciocínio, como propõe o raciocínio, como um mecanismo indispensável para que o indivíduo se garanta nas suas convicções. E tem, por outro lado, uma série de outras correntes que estimulam a irracionalidade, o dogma de fé cega, e que é aquilo e está acabado. Eu até sempre recomendo aqui, quando a gente inicia o programa, de vez em quando eu lembro de recomendar que os fanáticos e os salvos não assistam esse programa, porque aí, ao invés desse programa levar a solução para eles, vai levar complicação. E eles ficam desesperados, tentando nos provar, tentando nos convencer de que eles estão certos.
Volto a dizer, nós não estamos aqui para provar que vocês estejam errados. Não, nós queremos informar sobre a existência de uma doutrina chamada doutrina espírita, que veio por um processo de revelação, sim, como alegam as demais doutrinas a respeito dos seus conteúdos, terem vindo através de missionários pelo mecanismo da revelação. Porém, a doutrina que nós apresentamos aqui, que é a doutrina espírita, que parte de O Livro dos Espíritos, ela tem um componente, um conjunto filosófico, científico e ético, religioso, moralizante, que passou todo ele pelo crivo da razão, pelo crivo do bom senso. Aqui não basta que o comunicante, que o profeta, digamos assim, tenha se apresentado como inspirado por Deus. Não basta. Aqui, além das origens serem pesquisadas, o conteúdo, e acima de tudo, o conteúdo foi e é constantemente submetido ao mais rigoroso crivo da censura, da perspicácia, para que se admita como sendo origem divina aquilo que bate com a razão e o bom senso da humanidade no estágio em que a humanidade já se encontra aqui nesse planetinha. Isto é, hoje nós não podemos mais continuar achando que colocar musgo ou lodo sobre um ferimento vai curar. Hoje a gente sabe que vai contaminar, que pode infeccionar ou vai infeccionar. Então, por exemplo, a partir do momento em que Pasteur começou a apresentar a higiene, os cuidados com o microscópico em termos de contaminação, não podemos mais continuar dali para frente a utilizar mecanismos contaminantes, principalmente para educar, para ensinar. Se todo o processo religioso do mundo, processo de ensino ético e moral do mundo, for submetido a um regime de crítica, de censura independente, com certeza as conclusões serão as conclusões de que todo esse processo educativo e religioso que predomina no planeta não está funcionando, logo é ineficaz, logo tem que ser modificado. Os que insistem em não modificar são somente as organizações e os grandes líderes, os Illuminatis, que mandam no mundo e dominam o mundo e não vão permitir que o mundo mude, se depender deles, enquanto eles puderem segurar essa situação do jeito que está. Porque em mudando o mundo, muda o status e a hierarquia planetária para um status de fraternidade, de respeito, de honestidade, de amor ao próximo, de extinção das guerras. E eu pergunto para vocês, vocês acham que os donos do mundo, as grandes organizações, e como eu disse aqui em alguns programas passados, os grandes Illuminatis, os grandes dominadores, os Rothschilds, por exemplo, as grandes famílias que dominam o planeta, eles estão preocupados e interessados em que se acabem as guerras, em que se resolvam os problemas, os conflitos ditatoriais de domínio pelo planeta, problema da miséria, da desgraça? Vocês acham? É muita ingenuidade. Ninguém quer mexer nisso. As guerras, se elas terminassem hoje, seria uma tragédia para o mundo, porque o mundo está todo montado em cima do dinheiro que geram as guerras, os armamentos, que geram as drogas, que geram a imoralidade e a corrupção. E no fundo, como eu disse para vocês, aqueles mesmos saqueadores das beiras de estrada, a vizinhança toda das estradas que vão saquear os caminhões que viram com as suas cargas, aqueles que lá na Bahia, num recente assalto que eu citei no programa passado, foram apanhar o dinheiro que os bandidos jogaram pela praça e pelas ruas, ao invés de anotar a placa do carro ou ficar preocupado com os reféns que foram juntos, foram cuidar deles, apanhar o dinheiro que puderam. São esses mesmos que aplaudem e mantêm esse status do planeta. O que nós chamamos a atenção aqui, principalmente individualmente, de você,
é para que você analise com a sua razão, como eu disse na abertura do programa. A fé que o Espiritismo apresenta é a fé raciocinada. Nós não viemos aqui pregar contra Deus, pregar contra a ética, a moral, a verdade, a honestidade e a fraternidade. Tanto que no programa anterior eu dei como um dos grandes exemplos aqui Madre Teresa de Calcutá, que foi uma católica, e esse programa é um programa autêntica e genuinamente espírita. Eu dou aqui, faço citações aqui de Mahatma Gandhi, que não foi nem cristão. Eu faço citações aqui de Martin Luther King, que era um protestante, não era espírita, nem católico. Eu dou exemplos aqui nobres do Papa João Paulo II, que esse sim poderia ter sido a reencarnação de Kardec. Aqueles que se preocupam muito com isso, estudem lá. Uma reencarnação de um sábio, de um espírito preparado, ela não vai se dar no meio onde ele veio fazer a revelação para continuar batendo naquilo que ele já escreveu. É o caso de Jesus voltar para quê? Para dizer a mesma coisa que ele disse e foi ignorado, e é ignorado até hoje? Pegaram a ideia, exploraram para ganhar dinheiro e fazer império no planeta? Para que ele vai voltar? Para quê? Esperar a volta para quê? Para falar a mesma coisa, porque não mudou nada. Não mudou nada. Então esses grandes iluminados que por aqui passaram e que por aqui passam são citados nesse programa como exemplo de ação. Como eu disse a respeito da Madre Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá tinha dúvidas sobre a existência de Deus, mas eu parece que deixei isso aqui bem claro, bem circunstancialmente provado, que o Deus que a Madre Teresa de Calcutá duvidava da existência é o Deus criado pelas igrejas, não só a católica como todas as outras. Fazem um Deus circunstancial, um Deus aplicado aos seus interesses, e não um Deus que seja universal, um Deus que seja amor supremo, justiça suprema. Esse não interessa para as religiões, para as igrejas, porque elas vivem em cima do Deus temor, do Deus ameaça, do Deus vingança. Sim, porque senão não aceitariam, não apresentariam Jesus como Salvador. Só os insensatos podem, baseado no próprio Evangelho, na própria doutrina cristã, admitir a tese de que Jesus é Salvador dos que estão na igreja e Deus manda todos os outros para o inferno porque não tiveram Jesus como Salvador. Isso é altamente insensato. Isso seria uma burrice de Deus, estar criando bilhões de almas para jogar na China, onde eles vão ser budistas, para jogar na Índia, onde eles vão ser hinduístas, para jogar no Japão, onde eles vão ser budistas. Seria uma insensatez e uma burrice. Vocês, se tivessem granja de qualquer animal, não criariam esses animais em ambientes insalubres, em ambientes inadequados para a preservação da integridade dos animais, dos frangos, dos porcos que vocês fossem criar. A higiene com a criação de alguma coisa é um fator número 1. A atenção, a proteção são fatores indispensáveis para o sucesso de qualquer criação. Então é insensato admitir um Deus que estivesse criando para jogar em ambientes não salutares, em ambientes não higienizados, para que eles todos fossem contaminados, como é o caso do planeta Terra e dos que vêm habitar aqui, criação da Suprema Inteligência. Isso é insensato, isso não bate com a razão, e raciocinar sobre isso não ofende Deus, não joga Deus num patamar inferior, não, ao contrário, resgata o Deus que é o do universo, o Deus que é dos muçulmanos, dos budistas, dos chineses, dos ateus, dos católicos, dos protestantes, o Deus de todos, como o sol nasce para todos, Deus existe para todos. Assim como o sol aquece e mantém a vida em tudo,
Deus também aquece e está em todo o infinito, sustentando a própria criação com amor supremo e, acima de tudo, com justiça suprema. Então, o Deus é importantíssimo como ponto de partida para que o homem se liberte da própria ignorância e dos preconceitos e das amarras que, infelizmente, as religiões mantêm, sustentam isso aqui, com a única e exclusiva finalidade de manter os seus impérios. Isso eu falo aqui claramente, sempre falei. E não é para tirar ninguém de lá. É para esclarecer. Por exemplo, nós temos e-mail aqui de um rapaz que era ateu, assistindo esse programa aqui, comprou o Livro dos Espíritos, e a partir disso, ele mudou o rumo da vida. É esse o nosso propósito. Esse rapaz não é nem de Friburgo, pode não ser nem do Brasil, como nós temos casos aqui de outros lugares do mundo. Pessoas que a partir desse programa abriram a cabeça, passaram a ver a vida diferente, passaram a ter sentido em conhecer e em sentir quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Como eu disse, é absolutamente contrário ao espírito cristão pessoas se dizerem cristãs e evangélicas, sustentando a sua fé na condenação dos outros, atraindo os adeptos com o medo e o temor de Deus, sustentando esse Deus vingança, esse Deus que vai mandar o resto para o inferno. E os seguidores de Jesus, os bajuladores e os hipócritas, desde que estejam com carinhas de santo, esses vão para o céu, para a glória eterna. Estão esperando Jesus voltar para levá-los, ou então irão correndo para os braços de Jesus. Isso é canoa furada. Isso é corda que parte sempre. Como os milagres de Deus, como? Porque Deus moveria o universo, contrariaria as leis universais para salvar o Zé Mané, que está com a perna mais curta que a outra, para curar o câncer da barriga, do fígado, do pulmão dele. Ele vai morrer naturalmente, como todos morrem, com câncer ou sem câncer, com doença ou sem doença. Que milagres são esses para salvar os corpos? Essa doutrina aqui passa o milagre da salvação das almas, não resolvendo o problema de ninguém, mas despertando a todos para que cada um resolva o seu problema. Não é o professor que vai passar o aluno, porque o aluno adora o professor, o aluno bajula o professor, faz festa no dia do aniversário do professor. Ele pode e deve respeitar sim o professor, enaltecer sim o professor, elogiar sim o professor, mas se ele não estudar, aquele mesmo professor vai reprová-lo. E tenho certeza de que haverá justiça na reprovação e os alunos não ficarão revoltados contra o professor. Eu, quando dava aula, normalmente eu era eleito paraninfo das turmas, e os meus alunos, todos ex-alunos, sabem disso. E eu era o professor no colégio que mais reprovava no final do ano. Mas todos me respeitavam, porque eles sabiam o que eu queria com eles. Eles confiavam em mim. Prova de todos os que me conhecem e sabem disso. Eu sou perfeitamente previsível. Sabem em qualquer situação qual vai ser a minha reação e qual vai ser a minha orientação, qual vai ser a minha postura. Por que eu sou previsível? Porque eu sou um santo? Não, porque eu sou coerente com aquilo que eu faço. Eu sou aberto em termos de consciência. Eu estou pronto a aceitar um argumento contra, desde que seja um argumento fundamentado, raciocinado e mais sensato do que esse. O argumento da doutrina espírita é de que Deus, suprema justiça e amor, criou do átomo básico, elementar, tudo, todo o infinito, para que tudo evolua, progrida e seja perfeito. Vejam que beleza, quando eu soube disso, fechou para as minhas buscas, para as minhas conjecturas, para as minhas reflexões, fechou com Deus. Porque eu olhava uma montanha, uma rocha linda, como nós temos muito aqui na região, aqui em Friburgo, particularmente, e eu olhava e contemplava e me perguntava, por que ela será sempre uma montanha? Eu olhava uma árvore e perguntava, por que tão bonita, tão bela, tão frondosa,
tão exuberante, por que ela é uma árvore? A rocha é aquela coisa linda que ali está e eu sou eu. Quem criou a mim, que tem sentimento, que analiso, que admiro, que tem esse senso de feio, de bonito, de belo e de horrível, de amor e de ódio, porque eu sou um privilegiado em toda essa criação. Quando eu entendi, quando eu conheci aqui no Livro dos Espíritos, que tudo é feito do zero, e tudo está num processo, apesar de diverso, para chegar a ser perfeito, pronto, aí fechou, como uma engrenagem feita para outra. Fechou, porque isso provou, para mim, para os meus questionamentos, a justiça universal e infinita de um Criador que não poderia ser diferente. Mas o que as igrejas e lá fora insistem é em manter o Deus das conveniências, o Deus dos interesses. Ninguém quer parar para pesquisar. Pesquisem a reencarnação. Partam para os estudos científicos a respeito. Pesquisem por que um filho de uma família honesta vai ser desonesto. Por que um filho de uma família violenta vai ser pacífico? Por que um filho de uma família ignorante vai ser um exuberante músico, um intelectual brilhante? Por que os seus filhos não são todos padrão, não são todos iguais? Uns gostam de uma coisa, outros de outra, uns são de um partido, outros de outro, uns são mais agressivos, outros são mais dóceis, uns são mais aventureiros, outros são mais caseiros. Por quê? Se são filhos do mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesmo amor, mesma alimentação, mesmo carinho, por que são todos diferentes? Deus que os criou assim? Porque o filho do vizinho é um excelente pianista e o filho do outro vizinho é um alcoólatra, e o meu filho é um toxicômano, e o filho do outro é um criminoso, e o filho do outro já é um preocupado, é um humanista. Por quê? Deus que deu esses dons não são recebidos, são conquistados. Aí fecha como uma engrenagem feita para outra, que funciona sincronizado, perfeito. Nós não temos que temer a Deus, nós temos que pedir a Deus que resolva o problema para nós. Deus não vai mudar regra nenhuma. O professor, o colégio, não muda o sistema pedagógico da escola, porque o filho do diretor, do dono da escola, não está indo bem. Não, eles sentem muito. Gostariam que o filho do diretor da escola estivesse se dando bem. Mas qual é o problema? É a escola? É o professor? É o diretor da escola? Não. O problema é o aluno. É o aluno que tem que mudar o comportamento. É o aluno que tem que atinar com as suas responsabilidades. É o aluno que tem que se conscientizar. É o aluno que é um ser espiritual, que é um indivíduo individualizado, moralizado, com livre-arbítrio, com senso moral e intelectual, com livre-arbítrio para fazer o que bem entender, mas para sofrer as consequências, que vão, essas consequências, mostrar se ele está agindo bem ou mal. Quando o aluno não estuda, não se dedica, ele vai ser reprovado. E o dono da escola, que é o pai dele, não vai querer que eles passem na nota lá nos bastidores, não. Porque quando ele cair no mundo, ele só vai ter de volta aquilo que realmente a sua capacidade lhe garantir. Quando ele cair no mundo, ele vai prosperar pela sua competência individual. E aquelas notas, se forem alteradas lá atrás, vão refletir para ele lá no futuro, lá na frente. E o pai dele, dono da escola, sabe disso. Por isso o pai responsável de um aluno, dono, mesmo que esse pai seja o dono da escola, ele vai pedir que apertem mais o filho dele do que os outros. Isso não é inteligente? Isso não é sensato? Então não é Deus que vai resolver o nosso problema. Somos nós que temos que resolver, porque os problemas são nossos, originados dentro da gente. Numa mesma situação, pessoas podem sofrer em função de uma determinada problemática e outras pessoas não. Tem pessoas que não sofrem por não terem os pés. E tem pessoas que sofrem porque, além dos 40 pares de sapato ou 80 pares de sapato que possui, não comprou mais um para ir à festa desse fim de semana. Sofrem terrivelmente, causam um desarranjo familiar.
briga com o marido, briga com os filhos, porque tinha que comprar aquela sandália, porque ela tem um vestido de cor musgo, e aquela sandália é a musgo adequada para aquele vestido, porque ela já tem aquela bolsa Vuitton, que também é adequada para aquele vestido musgo. Isso dá um inferno numa família, por causa da criatura, por causa do indivíduo que está ali naquele corpinho. E volto a dizer, vocês conhecem pessoas que não andam, estão em cadeira de roda e não se julgam infelizes por isso. O efeito da dor e do sofrimento, ele vai lá naquilo que precisa, lá na alma. Ele é a prova para testar a capacitação, para quando nós sairmos daqui, nós temos condições de irmos para mundos melhores do que esse. Vejam se isso não fecha, não engrena, como uma engrenagem feita para outra. Isso é a doutrina espírita que ensina. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Logo, todas as coisas têm que estar submetidas à mais alta e suprema justiça, bondade, amor, conquistando a criatura os dons que a levarão, criatura, para Deus, para a perfeição, para a ação infinita nos universos e na criação de Deus, que nós hoje, sim, ainda não podemos compreender na plenitude. Mas não deixamos de ter capacitação já de compreender o minimamente exigível para que essa inteligência suprema não seja uma ira, um privilégio, uma tara. É o Deus das igrejas que eu aqui preguei no último programa e que deu tantos elogios e tantas revoltas. Muita gente se contorceu na poltrona. Eu tenho recebido aqui umas informações de pessoas que escrevem para cá, de pessoas que eu já até elogiei aqui, mas que estão usando um mecanismo que não é adequado, um mecanismo que não é honesto, mecanismo que um verdadeiro cristão, como as pessoas às vezes se julgam, não deva ser usado para se atingir qualquer ideia. Quando nós apresentamos aqui a doutrina espírita, nós apresentamos para que você faça o julgamento. Não te convidamos para lugar nenhum, aqui não passa endereço nenhum na nossa telinha para vocês irem lá. Não te vendemos nada, não somos vendedores de nada, não somos candidatos a coisíssima nenhuma, apesar de sempre procurados para nos candidatarmos. Aí vocês podem dizer, mas você critica tanto a corrupção, a imoralidade, por que não vai para lá? Porque eu já ofereci meu nome e perdi, não fui. Normalmente meus candidatos sempre perdem nas eleições. O candidato de quem raciocina, de quem vota sem interesse pessoal, dificilmente ele ganha, porque o que predomina aqui são os interesses materiais. O sujeito não vota no homem porque ele é honesto, a maioria vota porque ele é tão corrupto quanto a maioria, que no fundo, mesmo sem estar lá na cúpula para fazer o que não deve, os maus costumes, eles estão cá embaixo fazendo o que não deve. Então, se acertar lá, tem que acertar cá. Aí, opa, peraí. Aí ainda prevalece aquela tese, a gente tem que falar que é honesto, mas no fundo, se for honesto, complica pra gente. É a tese que predomina no planeta, é a tese. Mas então pergunto, mas por que você não vai para lá? Não vou para lá porque já me ofereci. E não vou ficar insistindo, correndo atrás de ir para lá. Esse não é o meu problema. A minha função, a minha tarefa é fazer só isso. É passar isso aqui. Então, quando a gente fala aqui, a gente fala francamente, abertamente. Como eu disse no início, as pessoas têm a respeito do Zé Mané uma previsibilidade confiável, certa, porque sabem o que eu vou decidir em determinadas situações. Mas nós já fizemos aqui uns elogios a um pastor que nos manda algumas coisas, que manda charge. Eu não conheço o pastor, eu até conheci por um autorretrato que ele fez aqui. Mostra aqui, Roberto. Aí, a partir desse autorretrato, foi que eu comecei esse autorretrato, eu até quero dizer para ele que esse retratinho que ele mandou dele aqui, que ele colocou aproveitando uma outra imagem, ele colocou esse retratinho aqui, me chamou a atenção.
Ele me chamou a atenção. Eu não gostei muito desse sorriso. Olha lá, Roberto. Aí, eu não gostei muito desse sorriso. Aí, tá bom, já mostrou. Eu não gostei muito desse sorriso, não. Achei um sorriso meio irônico, um sorriso meio sarcástico. Eu falei, será que esse pastor está querendo enrolar a gente? Será que ele está usando 2 pesos e 2 medidas? Será que ele está dando uma no cravo e outra na ferradura? Será que ele está querendo ser esperto para cima da gente? E eu cheguei à conclusão, infelizmente, que sim. Que bobagem. Já até elogiei tanto esse moço aqui, porque pensava, achava sinceridade. A primeira vocação nossa é acreditar nas pessoas. Deva ser essa, mas sempre com o pé atrás. Sempre com o pé atrás. Perspicácia não faz mal a ninguém. Os Espíritos recomendam aqui na codificação que é preferível nós rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Então a rejeição, a perspicácia, a desconfiança, ela é muito importante. Quem rejeita para não ser enganado, quem rejeita para não ser trapaceado, para não ser iludido, mesmo rejeitando o certo, fez bem. Como dizem os Espíritos, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é uma essência que o Espiritismo desperta em todos que começam a estudar esta doutrina. Então, eu fui fechar aqui com uma série de outras coisas que a gente vem recebendo, encaminhado para mim e para a Valéria, como, por exemplo, uma delas: não tenho paz, vazio, sem razão de viver, angustiado. Pergunta: o que o Espiritismo me ajudaria? Tenho que esperar desencarnar para conseguir uma melhor vida? Isso é uma crítica, aqui está subliminarmente embutido, uma crítica seguinte, que enquanto nós estamos aqui pregando a reencarnação para que o espírito se renove, se reforme, ele já tem a solução. Jesus é o Salvador, eles estão lá na igreja, então estão salvos. É muito melhor do que aceitar o Espiritismo e ter que fazer essa toda cavalgada pela eternidade para chegar à perfeição. É muito melhor. Aceita Jesus, ele morreu para te salvar. Isso é canoa furada. Isso é canoa furada. É como você colocar, é como o dono da escola, ao invés dele colocar o filho na primeira série, lá no início, no fundamental, ele vai, chapuleta, assina o diploma do filho já na conclusão do curso, sem ele ter ingressado na escola. Jesus salvar aí essa turma é como pegar o certificado de aprovação de pós-graduação sendo analfabeto, sendo ignorante. Então, o que o Espiritismo me ajudaria? Tenho que esperar desencarnar para conseguir uma vida melhor? Sim, sim. E vocês vão todos desencarnar para conseguir uma vida melhor. Inclusive uma vida com menos orgulho, com menos arrogância, aprendendo lá no sofrimento do planeta e da sociedade, a serem humildes e a não se julgarem salvos em detrimento de toda a humanidade que está perdida e desgraçada. Vão reencarnar e aprender, sim. Acreditem ou não. Se fizerem pesquisa científica, vão chegar à conclusão que sim, que vão reencarnar. Mas não querem saber do que dizem os cientistas, porque isso não interessa. É como eu disse no início, são os salvos e os fanáticos. Não interessa, não querem saber, não olham para o lado, é só para frente, é só para o que está ali na salvação. É isso que fazem. O suicídio resolveria? Quem sabe? Não é? Quem está salvo, suicidar, vai direto para os braços de Deus. Não é o que recomenda o Espiritismo. Suicídio nunca é uma saída, é uma entrada para coisas piores. E as reencarnações vão mostrar isso. Aqueles que reencarnam com deficiências físicas, muitas vezes cruéis, são frutos de suicídios realizados para resolver problemas que não vão resolver em parte alguma do universo. Se Deus nos coloca aqui no mecanismo da perfeição, por que nós teremos que interromper aqui para ir para onde? Para Ele nos colocar no paraíso? Não. O suicídio vai nos jogar em reencarnações piores do que a que nós estávamos, para obrigar e dominar nosso espírito, nós para nós próprios, nós despertarmos pela dor, já que não despertamos pelo amor. Então o suicídio não resolve. Como sair dessa? Os psiquiatras não resolvem. Aguardo. Aí deu um telefone e escreveu Souza.
Quando às vezes alguém perguntava lá em casa para as crianças que não queriam dizer quem era, quem foi? Ah, foi o Souza, ou Souza. Claro que certamente é um pseudônimo usado para fraudar uma ação de bater no cravo e na ferradura. Porque aqui, nessas charges, que esse moço aqui, que eu mostrei a foto aqui, ele manda nessas charges, ele me trata de professor José Manuel. Eu nunca disse isso. Professor José Manuel, bajula a minha Valéria. Como diz aqui numa delas, nessa última que mandou, ele diz aqui assim: vocês são ótimos, olha aqui. Aquele que acende uma luz na escuridão é o primeiro a beneficiar-se da claridade. Um abração para a simpática dupla dinâmica José Manuel e Valéria Cristine. Vocês são ótimos. Isso aqui é mentira. Isso aqui é um mecanismo que não se usa. Quando eu aqui tenho que falar contra as doutrinas ou contra os corruptos que adulteram as doutrinas, que é normalmente até o que acontece, os corruptos adulterando as doutrinas para terem império, fama, poder e dinheiro, quando eu falo aqui na câmera, eu falo aqui de frente para vocês. Vocês me dão essa liberdade de entrar nos seus lares para falar essas verdades que muitos dizem assim: você fala lá o que eu gostaria de falar. Tem até um jornalista que fala isso, o Boris Casoy, quando ele fala isto é uma vergonha, ele lava a alma de todos que estão assistindo e gostariam de estar lá para falar a mesma coisa. Então, quando eu falo aqui, eu falo abertamente, eu falo francamente, eu falo aquilo que eu analiso e que eu chego às conclusões. Agora, é um artifício, uma artimanha que não se deve ser usado. Isso não é honesto. Inclusive, para quem se diz cristão, para quem quer prestar algum benefício ao semelhante, isso aqui é uma imposição de ideia. A pessoa que escreveu isso aqui, que até pediu para eu telefonar e eu não telefonei de propósito, porque eu queria que ela mandasse uma outrazinha dizendo assim, aproxima só para ver a letra. Eu queria que ela dissesse que nós não estávamos sendo honestos com relação à resposta, né? Que estava desesperada por causa da resposta que não veio e ela teria até se suicidado. Eu queria que dissesse isso porque o que eu ia recomendar era que procurasse uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, dessas que andam salvando e queriam salvar. Tem pessoas que vêm procurar com algum pedido de solução, falar, a solução que você quer não tem. É essa que você vê resolvida aí nas igrejas. Depois manda uma outra, a mesma pessoa. Vocês estão contaminados com o pecado original adâmico. A solidão de vocês, o espiritismo, não tira, só Jesus Cristo. Fui kardecista, Zé Mané. Hoje sou feliz. Saiam do lamaçal do pecado, urgente. Vocês são escravos do pecado. A vida sem Cristo produz. Prestem atenção no que o pastor diz aqui. Aqui com o nome de Souza, aqui anônimo. A vida sem Cristo produz prostituição, impureza, idolatria, inimizades, ciúmes, invejas, iras, bebedices, discórdias, glutonarias, feitiçarias e outras tragédias. A vida sem Cristo. A vida com Cristo produz amor, alegria, paz, longevidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, felicidade e fidelidade. Isso é a vida com Cristo. A vida sem Cristo produz prostituição, impureza, idolatria e tudo aquilo que eu li. Cai por terra imediatamente quando eu disser para vocês que o Japão predominantemente é budista. O cristianismo no Japão é um percentual mínimo. E o Brasil é um país predominantemente cristão. Entre aspas, claro, cristão. O que predomina no Brasil? Corrupção, imoralidade, impureza, infelicidade, injustiça, tudo que não presta. E o que predomina no Japão? Vocês viram com o desastre que não só o de Kobe, que foi o mais trágico há uns anos atrás, mas o de Fukushima. O que aconteceu no Japão? Exemplo de equilíbrio, de educação, de fraternidade, de solidariedade. Eu disse aqui para vocês que eles devolveram 45 milhões de dólares dos catadores, dos homens que fizeram a limpeza da região e que coletaram 45 milhões de dólares e entregaram aos seus donos dinheiro, joias e etc, coletados nos escombros, entregue aos donos.
Devolveram 85 milhões de dólares para a Cruz Vermelha, com a alegação de que a Cruz Vermelha doou mais do que era preciso. Japão, predominantemente budista. Brasil, predominantemente cristão. Os assaltantes jogam um saco de dinheiro pela rua, todo mundo vai catar o dinheiro, e que os assaltantes fujam, e todo mundo invejando os assaltantes. A essa altura, a prova estava ali. Queriam estar na caminhonete fugindo com o saco de dinheiro. Vira a carga na estrada, vão todos saquear. Corruptos, como eu tenho aqui, mostrei já para vocês. O ano passado, em um ano, a corrupção comeu no Brasil, absorveu, sugou do Brasil 85 bilhões de reais, acabaria com a miséria no país. Esse é o país cristão. E lá é o país budista. Então, essas informações não batem. Com a análise das letras, o que eu quero dizer para o esperto aí é o seguinte: existe uma coisa, e eu já trabalhei muito nisso, fui conferencista de assinaturas e tenho uma certa perspicácia nisso. Existem cacuetes gráficos que o falsário não consegue disfarçar. Existe um peso de mão que o farsante não consegue mudar. Então ele se trai, principalmente quando as coisas são mais distantes. Essa tem 3 meses, essa tem 2 meses, e essa chegou agora. E essa chegou agora. Então, fechando, os cacuetes gráficos bate com a mesma coisa. Não façam isso. Sejam honestos. Aprendam coisa básica: honestidade. Como eu disse, Teresa de Calcutá tinha dúvida, morreu com dúvida sobre Deus. Mas com certeza isso para ela não era o menor problema, porque ela sabia o que tinha que fazer: ser honesta, ser fraterna, ser caridosa. Então Teresa de Calcutá deu um grande exemplo, que Irmã Dulce também deu um grande exemplo: fazer o que tem que ser feito. Então todo homem que se diz cristão, basicamente cristão, pode até não ser, mas basicamente cristão, tem a obrigação de primar pela honestidade, pela seriedade e pela sinceridade. Nós tivemos aqui, nesse canal de televisão, uma igreja que não concordava com esse programa nosso. Não concordava. Honestamente, os seus pastores, honestos e admiráveis, vieram aqui, fizeram um programa, citando este programa, a Terceira Revelação, e falando tudo que eles achavam, mas com relação ao ponto de partida deles, a Bíblia. No programa seguinte, eu vim aqui, fiz o esclarecimento respeitoso, colocando as coisas nos seus devidos lugares, com as suas fundamentações adequadas, nos devidos lugares, e resolvemos o problema. 2 pastores honestos, uma igreja honesta. Essa igreja, mesmo na minha ótica tendo equívocos, como na ótica deles nós aqui temos equívocos, somos honestos. Nós para com eles e eles para conosco. Isso deve ser feito. Eu conheço e sou amigo de muitos pastores, padres, pessoas que não só me respeitam, e eu os respeito profundamente e os admiro, como citei aqui há poucos dias o pastor Wesdon, com um programa aqui que fazia na igreja do Cárcere. Nós não estamos aqui para atingir pessoas, nós estamos aqui para argumentar, e eles também para argumentar e mostrar. Nós estamos aqui para servir quantidades de pessoas adequadas e necessárias. Vejam que nem todos são do glorioso Vasco da Gama. São adeptos, vejam que coisa horrível, do Flamengo. Mas eles, flamenguistas, também acham coisa horrível nós termos adeptos do glorioso Vasco da Gama. Mas isso é justo. Nós não podemos ser inimigos por isso. Nós podemos torcer pelos nossos times, argumentar sobre os nossos times, mas não nos odiar pelos nossos times, como pelas nossas religiões, nossas maneiras políticas de pensar. Se nós não conseguimos nos confraternizar, nos respeitarmos na diversidade dos pensamentos e das opções, quando é que nós vamos ser representantes de Deus? Quando é que nós vamos ser instrumentos de Jesus para a paz do mundo? Quando? Nunca! Eu não estou aqui impondo as minhas ideias, porque vocês não são meus seguidores. Eu não os chamo para me seguirem. Eu não os chamo para o meu templo, para a minha igreja, para a árvore onde eu falo debaixo dela. Não, nunca fiz isso aqui. Não vendo nada e não sou candidato a nada, logo eu não tenho nenhum interesse pessoal
Eu estou mostrando que o que fez bem para mim e faz tão bem para mim, quem sabe que poderia fazer para você? Mas é um problema seu. Você adquirindo o Livro dos Espíritos, você tem tudo isso que eu recomendo nas suas mãos. E aí vocês faz o julgamento. Quem está honestamente interessado, se dedica honestamente, com pureza de alma, com pureza de coração. Eu não sou o inimigo de vocês. Eu não sou o inimigo da pessoa do que se diz pastor e escreveu para cá. Não sou. Mas não aprovo o mecanismo usado. Eu falo franca e sinceramente. E vocês sabem disso, porque nunca me contestaram. 8 anos e mais de 8 anos aqui, nunca contestaram. Os fundamentos, os argumentos que eu peço contra o que a doutrina espírita fala, eu peço fundamentado. Não na Bíblia, porque o Espiritismo não é baseado em Bíblia, nós não temos compromisso com Bíblia, nem com o Alcorão, nem com o livro, nós temos compromisso só com a verdade de Deus, mas a verdade de Deus tem que ser pura para nós conseguirmos absorver e captar com inteligência. Como eu disse, eu não posso chegar num sítio e o caseiro diz assim: doutor, teve aqui um moço, está aqui o papel dele, veterinário, doutor fulano de tal, mestre, pós-graduado, honrado, recebeu o prêmio Nobel de veterinária, e o cara escreve lá: recomendação urgente, tirar as ferraduras dos cavalos e colocar nos bois. O próprio caseiro vai dizer: doutor, isso não é para fazer, Claro, mas o homem ele recebeu o prêmio Nobel de veterinária, de medicina veterinária. Não, filhinho, claro que isso só está escrito no papel, mas esse cara é louco, isso não vem de um veterinário, nem um recém-formado em veterinária. Você não tira, já tirou? Ele fala: não, claro que não. Veja bem, um analfabeto, um homem iletrado, mas que tem um mínimo de bom senso para saber que aquilo não veio de um veterinário. Como nós podemos pegar um livro grosso e achar que aquilo tudo vem de Deus? Se tá de Deus jogou pedra nos amonitas, jogou pedra nos outros para matar também, ajudar a guerra, ajudar na batalha, ele jogou pedra para ajudar a matar os outros que ele criou, os filhos dele, ele jogou pedra. Está escrito aqui, isso veio de Deus? Claro que não, queridos. Mas não vamos abandonar a igreja por causa disso? Não. Raciocinem e reformem. Nós não somos obrigados a aceitar porque está escrito. A própria Constituição se modifica de vez em quando. A Constituição de um país, que é a lei magna de uma nação, ela se modifica quando necessário. Pela evolução, vejam se as leis penais podem ser hoje as de 100 anos passados, 200 anos passados. Não pode. Tudo vai mudando. E a mudança não significa a extinção, significa o aprimoramento, o aperfeiçoamento. Os carros do passado faziam fumaça, faziam barulho. Hoje os carros não têm mais nada disso. O que aconteceu? Destruíram a indústria automobilística do passado? Não. A do passado foi a base e a estrutura da presente. Mas a presente está aperfeiçoada. A doutrina espírita é o aperfeiçoamento do que está na Bíblia, no Alcorão, nos Vedas, no Livro dos Mortos. Tudo isso. Isso aqui é o aprimoramento. Não é para que o mundo seja espírita, não. É para que o mundo tenha esclarecimento, lucidez. E para que o sistema de educação, principalmente moralizante e ético, seja um sistema eficaz. Porque o sistema que está aí aplicado pelas doutrinas não funciona, é inócuo e prejudica atualmente demais essa humanidade, produzindo fanáticos ao invés de esclarecidos. Dizia o Papa João Paulo II: toda fé na razão. João Paulo II, toda fé na razão. Papa elogia Copérnico, outrora banido pela igreja, e diz que a religião precisa da ciência, ou seja, precisa do intelecto. Religião sem fé, João Paulo II, leva o homem ao fanatismo. Religião sem razão, fé sem razão. Por isso, a encíclica dele é a Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. Fé sem razão leva ao fanatismo. Portanto, queridos telespectadores, queridos irmãos que se contorcem na poltrona, não adianta ficar com raiva daqui do programa, não adianta mandar coisas anônimas, isso é bobagem, não adianta ficar escrevendo e-mail sem argumentação.
Eu digo que não tem contestação fundamentada pela ciência, pela sociologia, pelas pesquisas atuais da humanidade. Não temos contestação. E não temos uma acusação de erro doutrinário, mesmo que seja do movimento chamado de espírita, que nós tanto criticamos aqui, porque adultera a doutrina espírita. Como os cristãos estão adulterando o cristianismo aí, escandalosa e escancaradamente, em busca de 3 coisas: fama, dinheiro e poder. Prestem atenção nisso. Sejamos sempre honestos e sinceros, se quisermos nos dizer aí, ter um mínimo de moral, para ficarmos aqui apresentando certas colocações que devam ser posturas principalmente de cristãos. Valéria Cristine. Bom, enquanto você falava aí, eu lembrei de 2 coisas que apareceram no noticiário nessa semana. Oi, caiu o banner aqui. A respeito de 7 pessoas, né? Tivemos aí aquele desabamento dos prédios, dos 3 prédios no centro do Rio, e 7 pessoas da empresa ali que estava responsável pela aqueles escombros, por aquilo tudo, foram afastados, acusados de roubar os pertences, roubar aí as coisas das pessoas que foram ali vítimas daquele desabamento. E outra coisa também, estudantes aí que foi descoberto um esquema de corrupção com estudantes que compraram, na verdade foram os estudantes, os pais dos estudantes, né, porque os estudantes não tinham com certeza 15 mil reais para comprar uma vaga para passar no vestibular para medicina. Então a gente vê que no nosso círculo pequenininho, na nossa vida ali cotidiana, tem muitos exemplos de corrupção, coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver e que tem sim, porque isso é ser realmente corrupto. Como um pai faz uma coisa dessa, mostrar, pagar por uma vaga para o filho? Que estudante, que médico vai ser esse? Ou outra profissão qualquer. O dono da faculdade não faria isso. Exatamente. Porque o dono da faculdade conhece o mecanismo. O dono da faculdade tem uma consciência que um pai interesseiro, no meio da corrupção, ele acha, opa, eu vou comprar um diploma para o filho. Mas e que médico será esse? Exatamente. Coitado das pessoas que vão para o SUS, vão para a UPA lá, vamos ver como é que faz. Chega lá, o moleque que receita, eu já vi, eu já tive clientes que eram donos de rede de farmácia e que eles, antigos e profundos conhecedores do mecanismo do comércio de farmácia, uma vez ele me mostrou, o camarada fez um médico, deu uma receita para pingar 3 pingos de Redoxon em cada ouvido da criança, um pediatra. Mandou pingar Redoxon no ouvido da criança. Claro, coisas estúpidas e absurdas que você vê. Médico receitar um remédio que quando a pessoa toma, morre. Só morre. Mas são esses que compram o diploma, ou que compram a aprovação no vestibular. Mas o dono da faculdade nunca vai fazer isso com o filho dele. Ele sabe da essência das coisas, nunca ele vai fazer. Por isso Deus nunca faz isso com a gente também. Ele não dá um dom pra gente se a gente não merece. Ele não dá o dom, nós é que conquistamos. O menino lá tem que conquistar o diploma de médico, de engenheiro, de advogado, de biólogo, ele tem que conquistar. Quanto mais dedicado ele for, mais competente ele será e mais útil ele será para a sociedade e a humanidade. O que espera um pai desse que compra o diploma do filho? Que o filho ganhe muito dinheiro. O que ele está querendo? Dinheiro, status, dinheiro. É a ilusão que nós caímos no mundo. Nós vemos para o mundo no recreio e queremos ficar no recreio toda a vida. Porque a gente vem no mundo, quando nasce é bem tratado, amor, carinho, beijinho, talquinho, um ambiente, um ninhozinho gostosinho. A gente não quer sair disso. Depois quer brinquedo, quer isso, quer aquilo, na hora de estudar, na hora de se assumir responsabilidade, quer ficar no recreio toda a vida. Quer ficar no recreio toda a vida. Lembrar de Deus, lembrar de por que está aqui. Pra que isso? Eu estou com 20 e poucos anos, estou com 30 anos, estou com tudo à vontade, a saúde está bem. Olha aí, a saúde está bem. Daqui a pouco vem o problema da saúde, aí volta, aí cai tudo pra trás. As pessoas acham que a beleza, sou linda, ou sou lindo, sou musculoso, que maravilha, todo mundo me quer. Veja esse mesmo indivíduo daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. A beleza é uma das coisas mais efêmeras e passageiras que nós podemos nos iludir no planeta. Vejam, olhem para mim, eu sou um jovem que foi submetido a uma tragédia, a tragédia do tempo. Eu fui renovar minha carteira de motorista agora. Quando eu vi a foto, eu falei, mas não sou eu. Eu estava com aquela minha imagem, quando eu conheci a Ângela, já aquele jovenzinho, apesar de baixinho,
né, pequenininho, mas eu sempre fui assim, mais bonitinho. Quando eu olhei a minha carteira, eu falei, não, a moça tirou o retrato de outra pessoa. Não era a minha mesmo. Eu aí estava diante da realidade. Aquele jovem bonito que sofreu uma tragédia. A tragédia do tempo, que vai se abater sobre todos vocês. Não se iludam sobre todo mundo, toda a humanidade. Então não se iludam com isso. Acordem. Não é viver sofrendo, pensando só na outra vida, não. Pensando nessa. Essa vida é a nossa outra vida de alguns anos, séculos atrás. Essa é a nossa. Nós estaremos sempre no presente. Nós não vamos estar no futuro nunca, nem no passado. Nós só existimos hoje. O ontem já passou e o amanhã ainda não veio. Então guardem isso, nós sempre existiremos no hoje, no presente. E é bom a gente se preparando, se ilustrando, para a gente passar por todas as fases da evolução sem sofrer muito. Mas tem duas maneiras de aprender, pelo amor e pela dor. Quem não aprende pelo amor, fatalmente vai aprender pela dor. Que eu não acho um bom negócio. Não, com certeza não. Aqui, temos minutinhos ainda, pode os abraços, né? Pra gente mandar já. Ainda 5 minutos. 5 não. Esse relógio seu tá bom, não. Bom, queridos, eu tenho aqui vários amplexos da semana. A Valéria escreveu aqui, não sei porque, amplexos da semana. Quero mandar um grande abraço pro Ian, filho do nosso querido Orlando Sereno, que é um dos nossos consultores aqui, e da Simone. O Ian disse o Orlando para mim, numa última vez que nós nos encontramos, que ele pensou que surpreende o Ian assistindo o nosso programa. Olha que bonito, que interessante. Anos, né? O Ian tem 6 aninhos, 7 aninhos, é um jovenzinho lindo. Então vejam, é o espírito, é o interesse. Eu já fui uma vez, estive num local onde tinha uma pessoa muito doente num determinado cômodo. E iam lá equipes de igrejas, de religião, para dar assistência àquela pessoa e tal. E tinha um outro cômodo, uma outra sala, onde tinha uma televisão. E lá no quarto do doente também tinha uma televisão. Então as pessoas religiosas tinham acabado de sair de lá, e religiosos espíritas, né, tinham acabado de sair de lá. As pessoas embaixo tinham 2 assistindo esse programa, Terceira Revelação. E lá no quarto do doente, que estava precisando de orientação, de ajuda, de esclarecimento, estava assistindo o Silvio Santos. Era uma questão de escolha, né? Então eu estava lá, Silvio Santos, vem aí. E o pessoal lá, uma criatura precisando de uma informação, e nem botando assistindo o Silvio Santos. É uma questão de espírito, é uma questão de postura, é uma questão de maturidade, é uma questão de momento. A gente tenta provocar, tentem para isso. Não assistam só esse programa, assistam todos os programas, façam as análises. E tirem o seu proveito, pessoal. Vocês não vão ser salvos pelo grupo da igreja. Se botar um indivíduo no meio de 50 errados, esse indivíduo não vai ficar errado, porque 50 em volta estão errados. E se você botar um errado no meio de 50 certos, os certos não vão ficar errados por causa desse um. Então nós somos sempre um. Nós temos que resolver o nosso um, e não resolver a humanidade. Nós temos que nos resolver. Nos resolvendo, nós vamos sendo úteis para a humanidade. Então, um abraço também para o Jânio e para a Giselene Carvalho e o seu filho Janinho também. Jânio foi meu aluno há muitos anos, é um daqueles que conhece o meu sistema de reprovar a maioria, que não queria nada mesmo, mas que me amavam. Tanto me amavam que eles me botavam sempre como paraninfo da turma. Então o Jânio foi dessa época, viu, Jânio? Um abração para você, para Gesilene, sua esposa, que não são espíritas, mas que admiram o programa. E Jânio hoje é assessor no Senado da República. Então, um abração para vocês. Clara, quero mandar um grande abraço para Clara, filha da Nélis e do Toninho. Clara fez agora no dia 17, 15 aninhos, no dia 21 fez uma linda comemoração desses 15 aninhos, nós lá estivemos, eu e Valéria, um grande beijo para você, e um abraço e um beijo também para Eliana e a Nilda, que são tias da Clara, e que também gostam, assistem esse programa, e fizeram questão de nos conhecer pessoalmente lá, acharam até que eu fosse um camarada brigão, um camarada perigoso, mas perceberam que não, me abraçaram, me beijaram. Então um abraço e um beijo para vocês. Aliás, não confundam um homem sério com um homem que não ri. Tem gente que pensa que um homem sério é um homem que não ri. Não, os sérios riem. Os hipócritas às vezes até nem riem para dar a impressão que são sérios, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, um abraço para a Eva e para o Gardel, lá da Chácara do Paraíso, aos nossos queridos internautas, e principalmente ao nosso Ivan Padilha, que é um dos nossos assessores aqui, e o nosso Luiz Marinho. O Ivan fez mais um aniversáriozinho no dia 3
agora, foi ontem, né? E hoje ele está comemorando lá com a família, lá em Muri, e o Luiz Marinho, que vai fazer agora no dia 15. São também 2 jovens que estão sendo submetidos a essa tragédia do tempo. Um abraço e um beijo para todos vocês. Todos nós estamos, né? Mas o importante não é o corpo ou o tempo, né, material, mas sim que a gente aprende como espírito. Com certeza. Até porque a gente às vezes aprende mais nos últimos momentos da vida do que em toda a vida. O bom é ir aprendendo desde o início, porque aí você faz uma coletânea de aprendizado muito mais substanciosa, de muito mais conteúdo. O ideal é despertar mais cedo, mas quando não, normalmente no apagar das luzes a gente tem aí algumas modificações muito significantes. E eu quero também lembrá-los de que nós vamos abordar aqui a questão do fim do mundo, agora no dia 21 de dezembro de 2012, porque essa previsão, que não é bem de fim de mundo, mas fim de uma era, ou mudanças, grandes mudanças da própria natureza, isso não foi dito por qualquer um, não. Isso não foi dito por um bando de selvagens. Isso foi dito pelos maias, que normalmente não erravam quase nada que faziam em termos de astronomia, cosmologia, em termos de ciência. Então nós vamos comentar. E se for verdade, vamos deixar isso para os próximos. Até a próxima. Um grande abraço para todos vocês.